Muito boa tarde, Brasil. Falar um pouquinho de política, não é? Tá na hora boa, é a hora da decisão. É a hora que os partidos têm que apresentar quem será quem nessa história, quem será candidato a quê, não é? Até então nós estamos cheios de pré-candidatos. Mas agora está na hora da decisão e você já começa a ver. Aqui em Brasília já se tem 2 ou 3 nomes. O do atual governador, evidentemente, né, que não deixará de concorrer uma possível reeleição. Já tem o candidato do PTB que também está colocado. Quero crer que o PR, com o Frejá, também está colocado, né? E a gente espera no mínimo mais uns 3 ou 4 candidatos aí, né? E um dos candidatos, por exemplo, que já está basicamente colocado, né? É de um partido onde surge um general. Olha, gente, né? O Brasil já está de olho em general. A pesquisa CNT, essa quentinha, mas saiu do forno agora de manhã. Entendeu? Mostra claramente que sem Lula, Bolsonaro chega na cabeça em todas as opções colocadas. Todas. Agora, evidentemente, com o Lula, embora tenha caído e o Bolsonaro tenha crescido, ainda há uma pequena distância entre um e outro. Mas, com certeza, ambos iriam para o segundo turno. E é aí que o bicho pega. No segundo turno, com o apoio dos partidos que, né, não conseguiram chegar lá, aí a situação fica complicada. Agora, é engraçado, essa pesquisa da CNT, pelo menos o que eu captei, não fala em segundo turno, viu? Pelo menos só vi aqui questão de primeiro turno. Para a gente tratar desse assunto, falar um pouquinho de eleições 2018, tempo de decidir candidatura, estou aqui mais uma vez com meu amigo Paulo Fernando, meu assessor jurídico, meu assessor parlamentar, meu assessor... O que mais, Paulo? Fala aí, né? Assuntos da atualidade, processo legislativo, barbaridade, as coisas né? da cidade. Eu acho que é o convidado que mais vem ao programa, né? E já tem mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Bem, boa tarde. Eu fico feliz que você continua vindo. Obrigado. Boa tarde, Celso. Alegria estar aqui novamente, acompanhado aqui do diletíssimo amigo, general Paulo Chagas, que surge agora no cenário político brasiliense. Acho que ele tem muito a contribuir no nosso debate de hoje. Seja bem-vindo, general Paulo Chagas. Ele é presidente do grupo Terrorismo Nunca Mais. Isso mesmo. Né? Terrorismo nunca mais, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, Celso, com o nosso amigo comum, Paulo Fernando, que também é meu assessor para esses mesmos... Eu estou apavorado, vendo que vai chegar agora, muito brevemente, o período em que ele não poderá estar comigo aqui mais, né? Porque será candidato, né? Então aí terá aquele espaço em que ele não poderá... E aí a gente vai sofrer as consequências aqui de não ter essa assessoria tão importante. Uma pergunta que não pode deixar de ser feita, general. O senhor ainda não se assustou, não? Um homem que 50 anos, né? Passado ali dentro do regime militar, né? Tudo na linha bonitinho, né? E mergulha no mundo político. Olha, já deve estar tendo aí os entreveros da vida. Não cheguei até nenhum entreveiro, mas hoje, pouco antes de vir para cá, eu comentei com um amigo, um coronel, que foi meu cadete, e disse para ele, para nós que somos cartesianos militares, somos cartesianos e pragmáticos, as coisas são bem diferentes. E ele complementou e disse, o senhor está entrando agora num ambiente caótico. Né? Sai do pragmático cartesiano e entra num ambiente caótico. E é isso mesmo, a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? Que aí, como nós estávamos comentando, me lembra Tancredo Neves, que disseram que essa frase é dele, né? Que na política é uma nuvem, né? A gente olha para a nuvem, ela está de um jeito, aí olha de novo, ela já não está mais nem no mesmo lugar, nem do mesmo jeito. E isso é que... vamos dizer, que me chama mais atenção nesse ambiente novo para mim. Paulo, como é que está a política aqui no Distrito Federal? Você que fica observando bem e que conhece praticamente todo mundo aí. Bem, na qualidade de presidente do Patriota, que é o antigo Partido Ecológico,
nós temos participado de muitas conversas, que a política também é a arte de conversar, de ouvir principalmente. Então temos aí o cenário da candidatura à reeleição do governador e o campo da oposição, aqueles partidos que não concordam com o atual governo. E aí o campo da oposição está muito dividido, tem muitas candidaturas. Nossos jornais falam isso o tempo todo, né? E nós observamos que o eleitorado está cansado do mesmo, ou seja, o sentimento de mudança, de renovação é latente, mas a mudança não pode ser apenas por mudar, porque às vezes a mudança também vem para pior, né? Verdade. Nós saímos do Aguinaldo, tivemos mudança e piorou. De tal sorte que nesse cenário, os partidos estão reunidos, estamos conversando, inclusive com o Partido do General, o PSL, entre outros, para que possamos ter uma alternativa concreta de renovação e de, digamos assim, um leque de opções, um cardápio de opções para a população brasileira. O Correio Brasiliense de hoje ainda fala claramente, né? Centro-direito desmorona, né? Estavam conversando muito, viu, general, né? Todo mundo conversando, tentando fazer uma chapa aí que realmente quase que poderia decidir em primeiro turno, né? Ela chegaria na frente no combate ao governador que tentará se reeleger e tudo mais. Mas, na verdade, cada um pulou para um lado, né? Nós já temos aí o Alírio como certo, como candidato, ele já não está conversando mais, pelo menos pelo que eu estou vendo, né? O Frejá também já está cansado de lero-lero. Pelo menos alguns amigos que têm conversado com o Frejá nesse momento, eu faz tempinho que não converso com ele, né? Mas ele está claramente aborrecido, né? Que é muito lero-lero e pouco eu quero, né? É complicado. O senhor vai mergulhar num mundo, general, realmente diferenciado, viu? É verdade. É um mundo diferente, né? É uma novidade. Mas como eu me acostumei, aprendi na carreira militar, que o militar é um especialista da adversidade, estamos entrando nesse meio novo, mas preparado para a adversidade. Tem que aprender. E eu não tenho muita dificuldade para aprender a me adaptar ao ambiente. É logicamente que a adaptação não significa que a gente vá pegar alguns vícios que têm que ser evitados, logicamente. Então, eu não vejo dificuldade para entrar, até porque esse mesmo assunto que você colocou agora aí, dessa união de uma centro-direita para fazer uma chapa e, no final, uma dissociação e não uma união. Eu não me pretendo entrar nesse meio para fazer oposição A, B ou C. Eu pretendo entrar nisso como uma opção. Me apresento como uma opção. Eu não estou estudando nenhum adversário. Eu estou estudando a mim mesmo e os problemas que eu tenho para enfrentar e descobrir ou entender como é que funciona para ter soluções para esses problemas. Eu fiquei imaginando, né? Você citou aí o Patriotas, o PSL, né, ao qual o general pertence. Vocês não terão o eterno e perigoso drama de não ter espaço no rádio e na televisão, Paulo? Na verdade, a população está muito cansada da velha política tradicional. Então, nós temos aí as inserções eleitorais partidárias, que vão sendo transmitidas durante o ano. Invariavelmente, o eleitor tira o som, muda de canal, não quer assistir. Então, nós temos outros mecanismos, né? As redes sociais estão aí e que vai alavancar as candidaturas. O tempo de campanha é muito curto, 45 dias, aquela velha campanha no meio da rua, de comitê, de carro de som, já está ultrapassado. Já era mesmo? Já né? era. Chega de perturbação, né? Exato. Aborrece mais o eleitor do que chama para que ele vote em você. Bota aquele som, meu Deus do céu. Vou tentar falar com a Débora, lá de Santa Catarina. Oi, Débora, boa tarde. Opa, caiu a ligação? Pelo sinal caiu, né? Ô, querida, liga aí. Nós interrompemos aqui, né? Estejamos falando ou não, a gente interrompe para ouvi-la, viu, querida? Desculpa um pouquinho a demora. Mas vamos nós. O senhor continua como pré-candidato, ainda não
Né? Não há como pré-candidato. oficialização. Eu queria fazer uma retificação. Eu estou filiado ao PRP ainda. Ainda, né? Ainda. E há uma previsão de que eu passe para o PSL amanhã, junto com o deputado Bolsonaro. Porque houve um acordo entre os dois partidos e chegamos à conclusão que essa configuração seria melhor. Mas dentro dessa configuração existe o compromisso da união dos dois partidos, e também com o concurso do Patriotas, justamente para responder a pergunta que você fez ao Paulo. Do tempo que nós temos, nós precisamos estar unidos para ter pelo menos um tempo mínimo, né, que nos permita competir, né, em igualdade de condições com os grandes partidos. É difícil a igualdade de condições, mas nós temos que ter condições mesmo, né? Igualdade de condições. Apresentar as nossas propostas. Deveria acontecer no primeiro turno o que acontece no segundo, né? Em tempos iguais. Eu acho realmente catastrófico o cidadão entrar e ter 15 segundos, 30 segundos, no máximo 1 minuto. Meu Deus do céu, enquanto os outros partidos estão lá com 8, 10, 12 minutos, né? Fazendo uma demonstração plena. Tem que ter muita música, muita criança, muito idoso no horário eleitoral para preencher o tempo, né? Os partidos fazem isso. Muitas vezes não tem propostas e tem muita música. O triste é isso, né? Muito Se jingle. Não tem proposta também. A gente percebe isso, nós aqui fazendo o programa, quando o programa deslancha, a gente fala, poxa, acabou. Não sei quantas vezes, né? Nós fizemos programa aqui e a gente chega a essa conclusão, quando começa a pegar fogo mesmo, o tempo acaba. Agora, quando o programa também se arrasta, meu Deus do céu, 50 minutos viram 3 horas e meia, 4, 5, não é fácil, não. Agora, eu não consigo enxergar ainda, embora você cite redes sociais e tudo mais, eu não consigo enxergar a candidatura sem tempo de rádio e televisão. A grande maioria, amigo. Mesmo porque o tempo muito exíguo de 45 dias de campanha fará com que os candidatos tenham que ter um trabalho anterior. Ninguém pode querer ser conhecido e ter os votos em apenas 45 dias. Então tem que ver a vida pregresso da pessoa, o trabalho. Hoje o Google nos ajuda muito. Você pega lá um candidato, põe lá no Google, processado por, acusado de, ou colocar onde estava fulano de tal na eleição de 2014, na eleição de 2010. Estava no palanque da Dilma, né? Do Lula, Zé Disseu, né? Agnello, Hollenberg, é muito fácil. Então o eleitorado, diante desses mecanismos, facilmente poderá aferir, não é, o passado do candidato e as suas propostas. Oi, Fábio. Boa tarde. Também sinal de telefone aí, hein? Tá caindo direto, é? Fábio? Caiu de novo. Então, pede para dar uma olhadinha aí, que pode ser defeito do nosso telefone, né? Ou o excesso de ligação também faz com que as coisas se compliquem cada vez mais. Vamos lá, general. O senhor parou para pensar em Brasília? Essa Brasília que está desgovernada já faz, uns 7, 8 anos. Nós estamos vendo, né, o atual governo não conseguiu tirá-la do buraco que ele recebeu. E a gente está vendo uma Brasília com problemas em todas as áreas. É a educação que não está andando como manda o figurino, é a segurança que muito menos, né? A saúde, o eterno e contínuo drama e tudo mais. O senhor está preocupado com isso ou ainda não parou para pensar nisso? Não, já parei para pensar e não paro de pensar. Os problemas são muitos e nós temos que achar soluções objetivas, soluções simples e objetivas para isso. Não podemos, isso é uma diretriz, eu tenho uma equipe que nós estamos estudando Brasília, fazendo um diagnóstico de Brasília para propor as soluções que nós achamos que são viáveis e necessárias, e a diretriz desse planejamento é justamente a objetividade, a simplicidade. E existem coisas que nós não podemos fugir.
Por exemplo, você falou, essas 3 que você falou... Que é o básico que todo mundo fala e é a primeira observação em todo e qualquer lugar do mundo. E são os deveres indelegáveis do Estado. O Estado tem que fazer isso, é saúde, educação e a segurança. E aqui em Brasília ainda tem, no nosso levantamento de prioridades, mais 2, que é a mobilidade urbana e a manutenção desse patrimônio histórico, aliás, patrimônio cultural da humanidade. Brasília, eu disse ontem na nossa sabatina aqui com os blogueiros, Brasília está feia, suja e envelhecida. Verdade. E ela é patrimônio cultural da humanidade. Então, esse plano piloto, eu fico imaginando isso, eu estou falando do plano piloto. Agora, como será que está a periferia da cidade? Não está. Os bairros da cidade. Ontem eu tive a participação de uma senhora, né, e hoje ela até deixou um recado que queria falar comigo. Ela é do setor L Norte ali, né? Chaparral e vai por ali. Ela disse que não tem transporte, o governo não olha para a situação, né? É muito complicado, sabe? Governar aqui de olho no plano piloto, no aviãozinho aqui, é fácil, mano, velho. Agora, governar para 3 milhões de habitantes, que a maioria está exatamente, né, na periferia desse plano piloto, é complicado. Muito complicado. É isso mesmo. Eu vejo dessa forma. Eu acho que essas 5 prioridades têm que ser apresentadas a todas as regiões administrativas, apresentadas à sociedade, à parte da sociedade brasiliense que ali vive, para que eles estabeleçam quais são as suas prioridades. E cabe ao governo atender a cada uma dessas prioridades de uma forma descentralizada, desburocratizada, né, para que não haja desvios, corrupção, etc., para que a sociedade seja atendida naquilo que ela precisa efetivamente, dentro desses 5 aspectos que eu considero prioritários para o Brasil. Eu vejo números, eu gosto muito de números, assim como falei, por exemplo, no comecinho do programa, né, a pesquisa CNC, daqui a pouquinho eu vou dar uns números aqui, né? Mas pega esse vídeo número 3 aí, né, da TV Brasil, do repórter DF, balanço da área de segurança em fevereiro. Aí vem, é a velha história, o homicídio caiu, mas o estupro aumentou, mas mesmo caindo, sabe, continua um número elevado e a gente, sabe, mostra taxativamente de que nós precisamos consertar a segurança do nosso estado aqui, do nosso Distrito Federal. Coloca aí, por favor, essa matéria. Na comparação entre o acumulado de janeiro e fevereiro do ano passado com o mesmo período deste ano, o número de homicídios no DF teve queda de 12%, caiu de 92 para 81 mortes. O mesmo aconteceu com o latrocínio, roubo seguido de morte, diminuição de 7 para 3 ocorrências, mas cresceu a quantidade de estupros registrados, 124 neste ano contra 101 no primeiro bimestre de 2017. Outro destaque do balanço da segurança foi a diminuição das ocorrências de crimes contra o patrimônio. O único aumento ficou com o roubo em comércio. Somados janeiro e fevereiro, foram 349 ocorrências contra 343 no mesmo período do ano passado. E apesar de cair quase 20%, o roubo a pedestres continua alto. Foram mais de 5 mil registros nos 2 primeiros meses deste ano. O número de furto a veículos também chama a atenção. Apesar de ter caído 7%, entre janeiro e fevereiro deste ano, foram registradas mais de 1.800 ocorrências. A sua balançada de cabeça, Paulo, chamou a atenção. Eu questiono os números, até mesmo porque mais da metade das delegacias do Distrito Federal estão funcionando só meio expediente. Então, muitas pessoas não estão registrando as ocorrências porque a delegacia está fechada. De tal sorte que os números não correspondem à realidade. Será que a gente vai precisar da interferência militar, assim como o Rio de Janeiro, general? Em todos os lugares? Porque, veja bem, se o senhor pegar estado por estado brasileiro, né, não tem aquele que possa dizer que, olha, aqui está tudo bem.
A área de segurança move esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, em cada município brasileiro, ao pavor da falta de segurança. Não é à toa que o governo se voltou para isso agora, né? Nesses últimos 10 meses, parece que a prioridade passa a ser, o governo federal, a prioridade passa a ser a segurança pública. E essa intervenção federal no Rio de Janeiro não é uma intervenção militar, é uma intervenção federal utilizando os meios militares. Ela está demonstrando, no meu entendimento, exatamente o que está faltando na segurança pública aqui do Distrito Federal e provavelmente em todos os outros estados. Nós podemos ver que a primeira providência do interventor, do general Braga Neto, foi estabelecer uma hierarquia dentro do organismo de segurança pública. Aqui em Brasília nós vemos isso. Não existe, a Secretaria de Segurança Pública não tem ascendência sobre os demais órgãos. Não tem. Todos se ligam diretamente com o governador. Então, acaba sendo que há uma independência, não há um comando, não há coordenação, não há controle, não há integração entre os órgãos de segurança pública. A segurança aqui é um reino dividido. Começa pelas duas grandes instituições que fazem a segurança nossa, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Há um ranço entre ambas, né? E é comum, agora recentemente mesmo, né, os policiais militares cercaram uma delegacia aí, ó. E a gente está vendo sempre esse eterno desentendimento. Né? Tem que haver essa integração, tem que haver esse compromisso com a missão. Eu digo sempre, repito frequentemente isso, que o profissional, e no caso são os profissionais da segurança pública, eles têm que estar comprometidos com a missão. É um comprometimento com a missão de segurança pública, de trazer segurança, tranquilidade à sociedade. Eles não são empregados do Estado, eles são profissionais comprometidos com uma missão. E esse comprometimento inclui acabar com esse problema dessa divisão que não poderia nunca existir. Cada um tem a sua função e elas são complementares. Um depende do outro, não tem por que estarem brigando no cumprimento da missão. Nós precisamos aprender muito com os militares, né? O senhor, por exemplo, chegou ao generalato, né? Mas continua sendo o soldado de antes, não continua? Continuo sendo um soldado. Faço questão de ser chamado de soldado. Às vezes as pessoas não entendem. Eu digo, eu sou um soldado. O senhor não é um general? Eu sou um soldado. O general é um soldado. Antes de mais nada, um soldado. Um soldado, né? Lá da base mesmo, né? E todo o aprendizado veio dali, né? Exatamente. Que coisa de maluco. Vamos falar um pouquinho de Brasil? Vamos, Paulo? Vamos. Né? Hoje a vida do Lula está meio que colocada aos holofotes, né? Exato. Além da pesquisa da CNT, que coloca ele em primeiro lugar, caso realmente venha disputar, né? Ex-presidente Lula da Silva lidera a pesquisa divulgada hoje com 18,8% das intenções de voto espontâneo, né? Mas depois também na pesquisa estimulada, em que o entrevistado deve escolher candidatos apresentados, o Lula lidera num único cenário que foi colocado, 34%. Quando se bota os nomes ali, né, dos possíveis candidatos, ele tem 34% da intenção de votos, mano velho. E o que eu achei interessante é, brancos e nulos somam 18%, indecisos 6,4%. Está menor do que em outras pesquisas, que aparecia ali uma indecisão de mais da metade. Na verdade, nós temos aí uma contenda jurídica após a decisão prolatada pela TRF4, né, lá do Sul. A defesa do presidente Lula, de acordo com o direito processual, entrou com os recursos, com os embargos, não é? Que é natural que assim o faça, até mesmo para ganhar tempo. O Ministério Público se pronunciou pedindo, inclusive, a prisão do presidente Lula e há essa celeuma, essa discussão jurídica. A defesa do presidente Lula antecipou-se e entrou com habeas corpus preventivo, que data vênia, o colega que entrou, mas isso é cabível se o presidente Lula, qualquer pessoa, estiver sofrendo uma iminente ameaça de ser preso.
Ora, se o recurso dele Pô, não mas foi... A lei não diz claramente que o julgado em segunda instância e condenado, ele Exato. iria... Então, ele está na iminência de ser Não, mas preso. ainda tem que ser analisado o embargo dele. Depois do embargo dele, se tiver uma arbitrariedade, uma ilegalidade, um constrangimento, entra-se com o habeas corpus. E o habeas corpus tem que ser contra uma autoridade coatora. Ora, se não existe o ato que o constrange, vai entrar contra quem? De tal maneira que o tribunal hoje vai analisar essa questão antecipada, já que o ministro relator negou o pedido à defesa do Lula e provavelmente a turma também assim o fará hoje. Isso será no STJ. No então. STF. No STF. No STF, ok? Certo. Então é só uma questão de admissibilidade. Exatamente, se é plausível ou não. Na minha modestíssima opinião, como professor de Direito, o ministro relator nem deveria ter conhecido do pedido, já deveria ter, de pronto, ter arquivado. Mas ele preferiu encaminhar para a instância superior e isso vai ser discutido. Aí depois, sim, vai ser julgado os embargos do processo no STJ. Se porventura ele for perder, aí sim ele pode entrar com outro instrumento, um habeas corpus no Supremo, mas após o julgamento dos embargos. Na verdade, é uma medida também dos colegas advogados protelatória para o presidente Lula ganhar tempo, porque ele sonha, inclusive, em ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Apesar de que a lei da inelegibilidade, a lei da ficha limpa, que eu ajudei a redigir lá no Congresso, prevê claramente que as pessoas condenadas em segunda instância estariam inelegíveis. Mas eles querem teimar, apresentar a candidatura do Lula, fazer a convenção, para que o Ministério Público ou qualquer partido entre com a impugnação e eles possam novamente entrar com recursos contra a impugnação, enquanto isso o Lula é candidato. Depois, de uma maneira messiânica, ele fala, não deixar eu ser candidato, eu saio de cena e vote agora num porte ou numa nova Dilma. No cenário, por exemplo, colocado pela CNT-MDA, né, colocaram praticamente o Fernando Haddad como né? Até porque a situação do Jacques Wagner, que também era colocada, deu uma piorada agora recentemente, né? Mas num cenário sem o Lula, por exemplo, vou ler um deles aqui. No cenário 1, no cenário 2, aliás, porque no 1 é o Lula com 33,4. Cenário 2, isso já estimulado com a apresentação de nomes. Sem o Lula, Jair Bolsonaro teria 20%, Marina Silva 12,8%, Geraldo Alckmin 8,6%, o Ciro Gomes 8,1%, Álvaro Dias 4%, Fernando Haddad 2,3%, Fernando Collor 2,1%, a Manuela Dávila 1,3%, Temer 1,3%, Rodrigo Maia 0,8%, branco e nulo, aí já, olha, ó, expressivo, branco e nulo 28,2%, indecisos 10,5%. Só aqui já são 38, 39% basicamente de quem não sabe em quem votar. É complicado, né? Muito complicado. E eu acredito, sinceramente, general, que esta será uma eleição de indecisos e, acima de tudo, de gente que nem vai... Ia falar perder tempo, não, pelo amor de Deus. De gente que não vai nem que lá votar. Se assim for, nós vamos ter que lamentar, porque realmente é lamentável que o cidadão não participe das eleições, seja pela razão que for. Porque nós estamos vivendo um momento histórico, um momento, uma oportunidade, né? E um momento histórico não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, um dia, um mês. Uhum. São aprendizados e oportunidades que acabam se transformando em decisões, em atitudes da própria sociedade. A sociedade toma, nesse momento, me parece, uma outra atitude diferente das atitudes que tem tomado com relação à política. Passa a se interessar e procurar se informar melhor, valorizar o seu voto. Mas, de qualquer forma, vou dizer, nesse momento, com todas as informações que estão disponíveis para o cidadão, ainda termos aí esse número de quase 40% de pessoas que não querem participar do processo, isso depõe contra a nossa sociedade, até contra a seriedade
da sociedade. Não terá direito nem de reclamar depois. Não pode né? reclamar. Como é que eu vou reclamar se votei no senhor, por exemplo, e né, eu teria como chegar em ti e dizer, me frustrei. É verdade. Não é mesmo? Agora, se não votei em ninguém, vou falar para quem? É deixar que a escolha aconteça através dos outros. Deixa eu só dar um recadinho. Lamentavelmente, nosso telefone está com problema mesmo. Você viu que caíram 2 ligações e outras pessoas tentando estão caindo também. Agora, você pode deixar uma pergunta, uma colocação, através do Facebook, Diário Brasil TV Gênesis, né? Coloca na telinha para a gente aí, o Diário Brasil TV Gênesis, para que as pessoas possam enviar. E aí eu faço a pergunta aos nossos entrevistados aqui. Paulo. Completando o que o general disse, essa questão do voto branco e nulo, ele é de capital importância nas eleições proporcionais para deputado federal, deputado estadual e distrital. E por que isso? Porque quanto maior o número de votos brancos e nulos, diminui o quociente eleitoral. Quanto menor for o quociente eleitoral, mais chances os maiores partidos e as maiores coligações terão de eleger mais deputados. Tivemos 600 mil votos, vamos dizer, válidos. Aqui no caso do Distrito Federal, nós temos 24 deputados distritais, só dividir isso. E o coeficiente estaria programado. Faz com que diminua, inclusive, a qualidade dos deputados, que pessoas, muitas vezes, sem muita expressão, acabam sendo eleitos por causa do quociente. E também, muitas vezes, os olhares estão mais para o executivo, as pessoas se importam mais para a eleição para governador e presidente, esquecendo o papel importante dos deputados. E também tem uma coerência de voto. Não adianta votar, por exemplo, sem o parlamento, nada funciona. No general para governador e votar num candidato a deputado distrital de uma outra linha ideológica. É importante ter uma coerência do voto. Votar também em candidatos que possam dar sustentação ao governador. Isso também é importante. É verdade. Eu fico olhando pro general, fico imaginando uma dobradinha com o Fraga, mano, velho. Dava uma chapa forte aí, não dava não, general. O senhor conhece o Fraga? Eu conheço, ele é uma pessoa pública, eu conheço. Sim, né, mas não, eu estive uma vez só com o deputado Fraga, assim, num cruzamento, fui apresentado para ele, estava entrando, eu estava saindo, ele estava entrando, ou vice-versa, né? Num lugar e fui apresentado a ele. Mas não tenho nenhum outro conhecimento dele, nunca mais nos encontramos. Né? Mas eu o conheço porque ele é uma pessoa Nos assuntos pública. pertinentes à área de segurança, ele e Bolsonaro chegam juntos o tempo todo lá na Câmara, né, Paulo? Eles foram companheiros na Escola de Educação Física do Exército e são deputados há muitos anos, né? São chamados da bancada da bala, né? E de outro partido, está atualmente no Democratas e está tentando construir também a sua trajetória. Nós precisamos mudar muita coisa, né? Meu Deus, e a segurança, como nós citamos aqui, eu estava vendo outros números, embora tenha melhorado para Brasília, né? Pega esse vídeo número 4 aí, ó. DF está em 8º no ranking de fechamento de lojas em 2017. Já foi muito pior. Você vai ver que os números mostram isso claramente, que em 2016 estava mais trevoso ainda, 2015 parece que idem e vai aí por diante. Mas quando você vê, por exemplo, fechando 700, 800 lojas, você multiplica por empregos gerados, você fica desesperado. Coloca aí, por favor. São 39 anos no mercado e uma história de vínculo com clientes. Mas nem por isso a loja de elétricos que Dona Ângela herdou do pai ficou imune aos efeitos da crise econômica do país. A gente está com a intenção mesmo de queimar alguns produtos, então a gente dá todo o desconto possível para o cliente. Antes éramos 4 e agora só tenho 2 funcionários. E também diminuiu o espaço físico, né? E a gente tinha a intenção de fazer reforma na loja, não fizemos, né? Por falta mesmo de verba, né? Então deixamos de investir, né? Em 2017, entre aberturas e fechamentos, o Distrito Federal perdeu 664 lojas, menos do que nos anos anteriores. Em 2016, foram 2.356 lojas a menos, o recorde da série histórica. Em 2015, saldo negativo de 2.190 lojas. A última vez que as aberturas superaram os fechamentos foi em 2010, com 1.958 empreendimentos a mais em Brasília. Questão creditícias, as taxas de juros, a forte carga tributária, tudo isso são fatores que impedem a abertura de novos negócios.
Mas a crise não está concentrada aqui. No Brasil, somente Santa Catarina teve saldo positivo de comércios abertos. No total, mais de 19 mil varejistas encerraram as atividades no ano passado em todo o país. Os segmentos mais afetados foram supermercados, lojas de material de construção e lojas de artigo de uso pessoal e doméstico. Procure um profissional da área. Faça um planejamento, faça um plano de trabalho. Hoje nós temos empresa aí especializada em buscar clientes, são as startups, né? Essa empresa faz com que essa pequena e média empresa, ela entre no mercado, adentre no mercado de uma forma tecnológica, de uma forma mais agressiva, de repente buscando vender seu produto de uma forma geral e bem melhor, né? Há uma pulverização de negócios hoje que independe às vezes da loja aberta. Outros tipos de procedimento, outros tipos de comercialização, e aí entra a questão da internet, a questão dos negócios via outros meios que não apenas o ponto de venda. A nossa loja ainda não está informatizada a ponto de atender pela internet, entendeu? Eu acho que a via é essa mesmo, investir no segmento de atendimento pela internet. Eu sempre tenho esperança, eu nunca fechei a loja exatamente naquela expectativa de que a crise vai passar, né? Todo ano eu acho, agora passa e a gente vai crescer novamente, né? Qual é o comerciante que quer fechar uma porta, né? Meu Deus do céu. Brasília perdeu demais, viu, general? Nós perdemos muitos empregos. Houve um tempo em Brasília que a maioria dos trabalhadores, a maioria era constituída realmente servidor público. Hoje já não é mais a maioria. A maioria é exatamente de outros leques de trabalho, né? Que abrem as portas e tudo mais. Os municípios vizinhos aqui, principalmente do estado de Goiás, ofereceram 1000 facilidades para empresas que já tinham como certo a vinda para Brasília. Fora algumas que nós perdemos aqui de Brasília, que se transferiram, e outras tantas que estão a caminho. Houve uma aprovação agora, o Exalci até falou comigo aqui, né, que vai permitir que a gente possa fazer uma graça também para o empresariado, para manter as empresas aqui. Exatamente, teve essa discussão da guerra fiscal, em que muitos municípios vizinhos aqui nosso do estado de Goiás ofereciam, além de terrenos, vantagens, tempo, parcelamento para o pagamento, fazendo com que muitas empresas do DF fossem transferidas para lá. Nós vemos aqui o caso do comércio na W3, o descalabro. A W3 está totalmente abandonada, o calçamento, as árvores, tudo pichado, e dezenas e dezenas de anúncios de aluga-se e vende-se as lojas, né? Porque a gente viu, quem te vê, hein? Meu Deus do céu. Aquilo que já foi um dia um grande shopping horizontal, né? Meu Deus, era o comércio de Brasília, né? Você andava W3 da 16 até cá em cima, era todas as portas abertas. Não sei se o senhor chegou a pegar isso aqui em Brasília. Né? Eu morei em Brasília a primeira vez em 74, 75. Ainda pegou alguns áureos? Eu peguei, era W3. Pegou. A W3 era a área do comércio. E o bom de andar, por exemplo, eu morava na 10, né? E ia a pé até o setor comercial sul, onde ficava a Rádio Planalto na época, né? Mas por que ia a pé? Que você ia, para aqui, para ali, você saía com 1 hora e meia de antecedência para parar e cumprimentar os amigos, ver as pessoas conhecidas, né? Assim como acontece nos shoppings da vida hoje. É isso né? Precisamos restaurar isso, né? Readquirir isso, né? Precisamos sim, precisamos revitalizar a W3. Vitalidade. Quanto tempo Eli Walter Couto briga por isso, né? Ainda é um dos heróis que permanece aqui desde o começo de Brasília, Restaurante Roma. Roma, ali na 12, né? Ainda são, mas é uma briga. Eu estou lembrando do Eli aqui, porque ele realmente a vida inteira trazendo sugestões a planos de mudança. Ninguém botou uma dica de nada. No outro governo passado, tinha inclusive o projeto que foi aprovado, começaram os trabalhos, as obras, né? Que teria onde tem estacionamento, aquelas árvores, seria ali, né? O VLT passando ali. VLT, ué. Exatamente. No governo Arruda chegaram a piquetar tudo direitinho para que, né? Eles puseram o trem do VLT ali no setor comercial sul para que as pessoas soubessem, né? E era para a programação da Copa do Mundo de 2014. Buscando, inclusive, gente no aeroporto. Na minha opinião, um traçado errado.
o grande traçado de ônibus de Brasília, do plano piloto, é W3L2, né? E eles não fizeram o que faz o grande circular com o VLT. Ele seria basicamente chegando na W3 e voltando. Mas ainda há tempo para um próximo governo fazer isso, viu, general? O senhor coloca como pré-candidato aí, de repente, né? Chega lá... Brasília tem projeto para tudo. Eu já tenho conhecimento disso. Brasília tem projetos. O projeto está prontíssimo, prontíssimo. É só guardado uma questão de se ter a oportunidade de colocar em execução esses projetos. Vamos lá, dois pedidos aqui, acabaram de me entregar aqui, você deve ter visto, inclusive, né? A Sandra do Rio de Janeiro, pelo Facebook, desculpa, o telefone pifou, né? Por que o Brasil está com tanta crise, general? Má administração do governo ou roubo mesmo? Na sua opinião? Os dois. As duas coisas. A fome com a vontade de comer? A fome com a vontade de comer. Má fé e incompetência. Não tenho dúvida disso. Que o Brasil... E nós precisamos, para mudar tudo isso, nós temos que mudar na origem. Porque as pessoas que estão aí praticando a incompetência e a sua má-fé, elas foram colocadas nessas posições pela sociedade que votou, que elegeu essa gente. Então nós precisamos aprender que a política é uma coisa importante, porque ela é que vai conduzir a nossa vida como cidadãos. Então temos que escolher melhor, o momento é agora, de começar essa mudança. Não vamos mudar o Brasil de uma hora para outra, mas nós estamos vivendo um momento, uma eleição esse ano 2018, que nós podemos dar início a essa mudança, de começar a prestar atenção em quem nós estamos escolhendo para os diversos cargos no Legislativo e no Executivo e, ao longo dos próximos 4 anos, acompanhar o trabalho deles, fazer uma crítica desse trabalho e, na próxima eleição, aperfeiçoar isso. É assim que tem que ser, não tem outro caminho. Eu consigo enxergar um futuro governador que chegasse em Brasília e fizesse uma bela de uma auditoria, passasse Brasília a limpo, assim como o Brasil deveria ser passado a limpo também, né? Eu não sei de onde nós arrancaríamos uma auditoria que não fosse comprometida com os desmandos que estão aí. Talvez trazer um auditor, uma empresa de auditoria de fora do Brasil. Trazer da Europa, da Inglaterra, da Suécia, alguém que não conhecesse o nosso país para aprender o país e fazer essa auditoria. Então é mais fácil a gente chamar o pessoal lá de fora, que eles conhecem o Brasil melhor do que nós, né? Quando você vê essas pesquisas, números e tudo mais, né? Colocando o Brasil aí em posições nada agradáveis, né? No ranking que passa aí por mil coisas, é complicado demais, general, muito complicado. O Cláudio de Salvador, o Paulo, você podia começar a responder isso aqui e o general dá uma emendada em seguida, né? Por que o Congresso Nacional não aprova leis mais rígidas para acabar com a bandidagem? Muito bem. Nós temos uma legislação penal que ainda vem de 1940 e, obviamente, naquela época, né, era um outro cenário, uma outra circunstância, e a própria dosometria da pena, ou seja, matar alguém, 12 a 30 anos, é a dosometria da pena. Só que de lá para cá surgiram outros crimes, os bandidos são criativos e a legislação penal não se adequou a essa nova realidade. Além disso, nós temos o Código de Processo Penal, que foi aprovado pelo Congresso, e aí a maioria dos deputados e senadores são colegas advogados. E, obviamente, a legislação processual não foi feita para a justiça e nem para os bandidos e nem para a sociedade. Foi feito para os advogados. E por que eu digo isso? Quanto mais recursos, mais honorários. Mais honorários. Então, mais a disponibilidade de se usar o advogado. Então, nós temos lá uma comissão especial que está revendo o novo Código de Processo Penal. O relator é o diletíssimo amigo, o deputado João Campos. Esteve comigo aqui na véspera de apresentar o relatório dele. Exatamente. E que é a grande oportunidade que nós teremos de ter um novo Código de Processo Penal. E, em face a tudo isso, a questão da impunidade.
Você veja, de cada 100 homicídios, só 8 são desvendados o autor e são punidos. Ficam 92 aí ainda sem o desfecho. Uma decisão, né? Meu Deus. Além disso, o nosso sistema penitenciário não abarca todo mundo. Nós temos aqui, só aqui no DF, 15 mil sentenciados, fora os mandatos de prisão a cumprir. Se todos os mandatos de prisão fossem cumpridos, né, não caberia todo mundo na Já papuda. está superlotado. Ficaria mais ainda. Barbaridade, né? Barbaridade. Eu acho que teria que rever, né? Muitos casos, não, assim como eles estão botando aí prisões domiciliares e tudo mais, nos casos de corrupção aí, eu acho que boa parte dessas pessoas presas hoje, nos presídios brasileiros, são por crimes menores, né? E agora, quando ele fica lá dentro 5 anos, 10 anos, aí ele aprende verdadeiramente o que é o mundo do crime. É complicado. Mas não pode ser uma prisão domiciliar como prêmio. Nós estamos vendo aí na Lava Jato, Aqui muitos empresários verdade. Foram condenados, entre aspas, à prisão domiciliar e não devolveram o dinheiro, continuam com a fortuna e vão deixar para os seus herdeiros, né? Aí não é punição, né? É impunidade nós mesmo. precisando de rigidez, né, general? Ontem me perguntaram por que a sociedade pensa em ter um militar. Uma pesquisa que foi feita e chegaram à conclusão que a sociedade queria um militar. Dizia, por que um militar? Eu disse, não, mas eu acho que a interpretação é que está equivocada. A sociedade não quer um militar, a sociedade quer alguém que tenha disciplina e que imponha a disciplina. Isso. Não precisa necessariamente me canso de dizer ser um isso militar. aqui. A prova maior disso, de que o brasileiro está procurando um braço estendido e que coloque rigidez naquilo que está fazendo, né? A gente imaginava que a Dilma fosse isso. Lamentavelmente, e ela que chegou, como diz o outro, pulso firme, nos primeiros dias ensinaram ela a ter jogo de cintura politicamente falando, e aí o trem rolou para baixo, né? É muito complicado. Mas a prova de Bolsonaro hoje, liderando pesquisa sem Lula, e em segundo lugar, bem colocado, né, com Lula, indo para segundo turno com o ex-presidente, é uma prova eminente de que o brasileiro está querendo um pulso firme para governar essa nação. E possivelmente Brasília queira isso também. Agora eu pergunto, uma pergunta final, me dá mais um minuto aí, que eu não posso deixar de perguntar para o general. O senhor está entrando nessa com a certeza de que vai concorrer ou é para fazer número, general? Não, eu estou entrando nessa para ganhar. Eu já me considero vitorioso. Porque a sociedade quer renovação, a sociedade precisa de alguém que não tenha passado, porque o passado quem está na política, ou aqueles que estão concorrendo, ou são pré-candidatos, todos têm passado na política. Eu não tenho, só tenho futuro. Eu vou olhar só para frente e, com certeza, eu vou lograr êxito. O Exército lhe ensinou algo para poder gerir um estado como o nosso aqui, uma unidade da federação como é o Distrito Federal? O Exército me preparou para gerir qualquer coisa. Eu aprendi como aluno do Colégio Militar, um capitão Canrobert, que foi meu comandante de companhia no Colégio Militar, que ele dizia que o oficial do Exército é capaz de fazer qualquer coisa. Basta lhe dar uma fonte de consulta. Ele aprende e faz. E faz. E faz. Isso é que é importante. Nós estamos precisando exatamente de quem faça, né? Obrigado por ter vindo, general. Prazer estar Obrigado aqui com você por estar mais uma vez conosco aqui. Paulo, obrigado mais uma vez, querido. À disposição. Até quando eu posso trazer os futuros candidatos? Até na época das convenções partidárias. Após a convenção, aí os Mas está candidatos... marcado para quando isso? Só em julho. Ah, não, ainda tem tempo demais. Dá para a gente prosear um bocado, viu, general? Dá para prosear um bocado, viu, Um Paulo? abraço. Obrigado por ter vindo, obrigado. Muito obrigado. Desculpa a falta de telefone, a gente vai dar um jeitinho de consertar de hoje para amanhã, tá bom? Né? Dependendo, evidentemente, da companhia telefônica. Um grande abraço.